Lição de número 2, por favor, apanhe aí a sua revista e vamos já estudar hoje a lição de número 2. E eu quero convidá-los a gente dizer 2 vezes, bem forte, o título da lição. É um título um pouquinho comprido, né? Maior do que normalmente nós temos, mas a gente vai dizer, depois do 3, a gente vai dizer o título da nossa lição. Vamos lá? 1, 2, 3. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Só vocês. Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, é o nosso texto áureo. O nosso texto áureo está em Atos 9 e 31, que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A nossa verdade prática, ela diz o seguinte: a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Trocando tudo isso aqui em miúdos, é uma relação de interdependência. O crente é totalmente dependente da ação do Espírito Santo na sua vida. A nossa leitura bíblica em classe é pequena e fácil para quem não tem a lição, tá? Por falar nisso, ainda tem revista? Alguém pode me orientar? Tem revista? Não tem mais? Ok. Muito bem, então os que têm a revista está bem fácil. Quem não tem, mas tem a Bíblia, eu vou ler João 16, 7 a 13. Repito, eu vou ler João 16, 7 a 13. Diz a palavra do Senhor: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quantos podem dizer amém? Antes da ministração da lição, convém nós orarmos mais uma vez. Ore junto comigo. Pai, obrigado por tudo que já aconteceu até agora. Obrigado por podermos, agora há pouco, fazer memória da obra perfeita do Calvário. O sacrifício expiatório, redentor, propiciatório de Jesus Cristo. Através da obra perfeita da cruz, nós temos salvação em Jesus. Não é pelos nossos méritos, é tudo pelos méritos de Cristo. Obrigado, Senhor, porque sendo salvos, passamos a amar a Bíblia. Nascendo de novo, a Bíblia passa a ser o nosso alimento ideal. Por isso eu quero render graças ao Senhor por esse momento lindo, esta riquíssima oportunidade. Fala conosco mais uma vez pela Tua palavra e nos dá
entendimento, nos dá crescimento, enche-nos de graça, para que nós reconheçamos todos os dias da nossa vida que não dá para viver sem o Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, meus irmãos. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Vamos então ao estudo da nossa lição. Quero pedir aí a compreensão e a ajuda dos irmãos. Se eu trocar alguma palavra, se eu tirar o Zaqueu da árvore e colocar o Bartimeu lá em cima, você me ajuda, me corrige, porque esse final de semana está sendo totalmente atípico. As últimas 2 noites foram de pouco sono, então é possível. De vez em quando eu percebo que a mente dá um curto-circuitinho aqui, e eu, então quero pedir ajuda. Se eu comentar alguma coisa e trocar alguma coisa, tem misericórdia e levanta a mão e diz: pastor, o senhor disse tal coisa, eu acho que o senhor queria dizer outra coisa, tá bom? É possível que aconteça, claro que eu vou me esforçar para que não, mas é possível que aconteça. Como nós temos hoje um tempo um pouquinho menor do que o normal, eu vou me concentrar em seguir a estrutura da nossa lição, que praticamente, como sempre, eu até acho que tem sido uma orientação da Casa Publicadora, que as lições tenham 3 tópicos. Então, de forma geral, assim, acho que 90% das lições têm sido estruturadas em cima de 3 tópicos. E essa lição não é diferente. Claro que tem lições que tem 4, 5, né? Não é uma regra fixa, mas eu tenho percebido que é uma estrutura que está sendo padronizada nas últimas lições. Esse trimestre nós temos o pastor Ezequias Soares como comentarista. Ele é presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí e é um biblista, é um apologista, é um exímio estudante das Escrituras, uma pessoa bem preparada, bem formada, e isso nos dá bastante tranquilidade na exposição das lições, por saber que nossa igreja possui pessoas de uma vida abalizada nas Escrituras, e isso é muito importante. Portanto, vamos então para o ponto 1 da lição, que diz: o Espírito Santo como promessa. Tá? E isso é uma coisa que a gente precisa enfatizar e já fazer uma preparação para a aula de domingo que vem, que eu quero aproveitar agora para fazer um convite, assim, um rogo, né, um convite veemente, que você espalhe por aí todos os irmãos que não são batizados com o Espírito Santo ainda, precisam vir domingo que vem. Não só domingo que vem, precisam vir sempre, né? Mas domingo que vem, dá uma corridinha nos olhos e veja comigo qual é o título da lição de domingo que vem. Claro, permitindo o Senhor, se nós chegarmos lá, né? Se der tudo certo, domingo que vem a gente vai estudar o batismo no Espírito Santo. E essa foto, essa figura, essa imagem que nós temos aqui, ela ficou assim ultra apropriada, porque tem uma pessoa de joelhos, com as mãozinhas em posição de petição, de rogo, de oração, né? E é bem isso mesmo, é essa a nossa posição. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo na vida do crente e da igreja é uma promessa do Pai, é uma promessa divina, é uma promessa bíblica. E como a gente está estudando, e agora voltamos lá para o ponto 1 da nossa lição, o subponto número 1 é uma promessa messiânica. E por que essa expressão promessa messiânica? Não é só uma relação ao Messias Jesus, mas é uma relação à nova aliança.
Porque a nova aliança tem essa marca, a marca da atuação do Espírito Santo de uma forma mais abrangente, de uma forma mais contundente, de uma forma mais plena. Como a gente vai falar daqui um pouquinho, não é que o Espírito Santo não atuava na antiga aliança. Não, ele atuava, nós vamos ver isso, uma pena que não dá para ler muitos textos, mas em casa eu tenho certeza que você que ama estudar, você vai olhar os textos e vai confirmar isto, a atuação do Espírito Santo na antiga aliança. Porém, a promessa está vinculada, está presa à nova aliança, que é o período da vinda de Jesus, o Messias, e o estabelecimento dessa dispensação. E a gente pode, dentro da teologia, chamar o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da igreja, de o tempo da dispensação do Espírito. É também a dispensação da graça, é também a dispensação da nova aliança. Mas a gente pode chamar, denominar esse período da igreja de a dispensação do Espírito. Então, é importante nós entendermos que a ação do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, foi uma descida em cumprimento a uma promessa. Vamos ler Lucas 24. Por gentileza, abra comigo a sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 24. Lá no finalzinho, versículo 49. Lucas 24, 49 diz: E eis que sobre vós envio. Envio o quê? A promessa de meu Pai. Então eu queria destacar isso. É uma promessa. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante. Deus não faz nada sem planejamento. Deus não faz nada sem planejamento. Isso é uma dica para nós. Somos filhos de Deus? Sim? Então fica a dica do Pai. Não faça nada sem planejamento. Estabeleça planos. Estabeleça planejamento. Quem não sabe onde quer chegar, não sabe como ir. Não sabe que caminho tomar. Aí serve qualquer atalho. Aí serve qualquer coisa. É a filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Por quê? Não tem rota, não tem plano, não tem planejamento de vida. O cristão, o servo de Deus, o filho de Deus, por ter um pai organizado, um pai caprichoso, um pai que planeja, tem que aprender a fazer as coisas com planejamento. Não significa que nossos planos sempre vão dar certo. O que significa é que os planos de Deus sempre vão dar certo. Muito bem. Então, existe um plano, e não é um plano qualquer. É um plano perfeitamente estabelecido, e por ser perfeitamente estabelecido, esse plano se cumpre sobre a vida da igreja de Jesus. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. No nosso subponto número 2, nós temos, então, a ação do Espírito na antiga aliança. E eu quero destacar que ele agia na antiga aliança com o objetivo de capacitação. O Espírito Santo vinha na antiga aliança sobre algumas pessoas, sobre pessoas específicas, com a finalidade de capacitação. Ora, para capacitação de obras
espirituais, sobrenaturais, certo? Exemplo, profecia, revelações, milagres, e também ora para ações relacionadas ao reino de Deus. Por exemplo, a construção do tabernáculo, governo político, os reis que reinaram. Por exemplo, Davi. Alguém aqui tem dúvida que Davi foi cheio do Espírito Santo? Alguém aqui tem dúvida sobre o fracasso de Saul? Por que Saul fracassou? A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E um espírito maligno da parte de Deus veio sobre ele. O fracasso de Saul, o sucesso de Davi, tem tudo a ver com o Espírito Santo. O meu fracasso ou o meu sucesso depende da minha relação com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, agia poderosamente. Como eu disse antes, só repito agora, eu olho para o relógio, não tem como a gente ler aí esses textos, mas, por favor, faça-o em casa e você vai ver que o Espírito Santo atuava. Só que eu tive um professor de teologia que ele dizia que o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento de conta-gotas. Sabe aquele frasco que você fica lá 1, 2, 3, 4, até chegar a 40 para febre, para dor, conta-gotas. Era assim que o Espírito Santo atuava, em tempos determinados, sobre pessoas específicas. Mas havia uma promessa, de que as conta-gotas, as gotas iam terminar. Ia se mudar agora para uma outra expressão, um outro verbo. O verbo é derramar. Vamos ler a Bíblia, por favor? Vem comigo em Provérbios, capítulo 1, verso 23. Provérbios, capítulo 1, 23. Esse versículo é uma promessa. Qual é a promessa? Diz assim: como é que eu sei que é uma promessa? Verbo. O verbo derramar está em que tempo? É isso que eu quero mostrar para vocês. Provérbios 1, 23. Convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. O que é isso? Uma promessa. Verbo derramar no futuro. Vamos para Isaías 44, verso 3, por favor. Isaías 44, verso 3. Isaías 44, verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O que nós temos aqui? Uma promessa. Agora vamos ao livro de Joel. Livro de Joel, livro do profeta Joel. É um profeta menor que está entre Daniel e Malaquias. Começa em Daniel, vai, que você chega em Joel. Ou pega Malaquias, engata um ré até Joel. Tá bom? Joel capítulo 2, 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. O que nós temos aqui? Uma promessa.
Quando no dia de Pentecostes desce o Espírito Santo sobre aqueles quase 120 irmãos que estavam ali no cenáculo, e eles então recebem a ação, a manifestação tão poderosa que parecia que eles estavam bêbados, Pedro se levanta perante a multidão e ele diz: olha, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa. E ele cita Joel. Há de ser que eu... Então, ele cita o profeta Joel. Então, ficou evidente para os primeiros irmãos que eles estavam sendo alvos do cumprimento da promessa do Pai. Promessa essa que foi só para eles. Aqui está uma discussão, e por que não dizer uma disputa teológica. Porque nossos irmãos seccionistas, ou seja, os nossos irmãos tradicionais, os nossos irmãos que não acreditam que a atuação do Espírito Santo se dá hoje como dava no primeiro século, eles acreditam que com a morte de João, o último apóstolo, o Espírito Santo cessou a sua ação como era no primeiro século. Porém, olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 39, e vê se dá para concordar com essa afirmação. Atos, capítulo 2, e eu não vou fazer agora uma defesa do pentecostalismo, eu só vou citar um texto. Atos 2, 39. Era só para o primeiro século? Bom, se o versículo terminasse na palavra filhos, se o versículo tivesse um ponto final nos filhos, eu acho que eu seria tradicional. Congregava lá na Presbiteriana do Brasil. Mas não termina. Quer ver? Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós. Quem era vós? Quem estava ouvindo Pedro. A vossos filhos. Quem eram os filhos deles? A próxima geração. Primeiro século, morreu os filhos, acabou tudo. Deu. Terminou aí? Não. Ele disse, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe. Agora olha só por que eu sou pentecostal. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O Deus vivo e verdadeiro chama hoje? Eu sou chamado por Deus, você é? Então louva a Deus. A promessa é para você também. Você entendeu? Então eu insisto, eu não vou fazer aqui a minha apologia do pentecostalismo, não quero instigar aí os nossos irmãos tradicionais. Como eu disse na outra aula, eu tenho amigos, né, não são muitos, mas eu tenho alguns amigos que são tradicionais, respeito eles e eles me respeitam. Não é uma questão de salvação que a gente discute, é uma questão de entendimento da ação do Espírito Santo, tá? Fecha o parênteses aqui, vamos então para o subponto 3, correndinho, a promessa do Consolador. O que a gente precisa entender? O versículo 7 de João, né? 16, foi o primeiro versículo que eu li hoje na leitura bíblica em classe, palavras do Senhor Jesus. Ele disse, convém que eu vá. Toda vez que ele falava de ir, os discípulos ficavam tristes. E claro, era de entender eles, eu também ficaria. Mas Jesus disse, gente, eu tenho que ir. Em outras palavras, Jesus disse, eu não vim para ficar. Eu vim para cumprir duas missões. Uma, morrer para salvar todos os crentes. Duas, fundar a igreja. Cumpriu as duas missões,
terminou a carreira de Jesus na terra. Ele disse: convém que eu vá. Agora, ele nos deixou só com convém que eu vá? Não. Ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então, Jesus sabia que ele tinha uma missão específica para cumprir. Ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai era: vá lá, morra pelos crentes e funde uma igreja para ti, a tua noiva. Feito isso, você volta e vem aqui do meu lado, porque não é fácil ficar sem você. Tá? Jesus cumpriu a missão, ficou mais depois da ressurreição em torno de 40 dias aqui na terra e voltou para a destra do Pai, para o seu trono, da onde ele tinha vindo. Agora, qual é a glória disso? A glória disso é que ele não nos deixou sós. Ele não nos deixou órfãos. Ele não nos deixou num mato sem cachorro. Não. Ele nos deixou o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. E por que o Espírito Santo é muito importante? Ponto 2. Entre tantas coisas que o Espírito faz, hoje, pastor Ezequias Soares destaca 3. Entre tantas coisas que o Espírito Santo faz, hoje, no momento em que estamos estudando aqui essa aula, a lição de número 2, que também será estudada quarta-feira nas nossas congregações, hoje ele tem aqui o destaque sobre 3 ações. Número 1, ele vem para consolar, tá? Consolar. O consolador vem de defensor, vem de advogado, vem de intercessor, vem de auxiliador, ajudador, por isso uma palavra grega, parácleto. Este vocábulo parácleto acontece 5 vezes no Novo Testamento. 4 é sobre o Espírito Santo. Só uma é sobre Jesus. 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado. Certo? Então, Jesus é chamado de Paráclito em 1 João 2:1. Mas o Espírito Santo é chamado de Paráclito em outros 4 textos bíblicos. Ou seja, ele vai agir na nossa vida. Eu preciso pular o parágrafo. 2, o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus. Entendam aqui, por favor. Irmãos, o Pai é 100% Deus. O Filho é 100% Deus. O Espírito Santo é 100% Deus. Vamos dizer isto? O Pai é 100% Deus. Filho é 100% Deus. O Espírito é 100% Deus. É o Espírito Santo, vocês estão certos. Irmãos, quando Jesus está dizendo, eu vou enviar outro, ele está dizendo que vai enviar alguém que tem as mesmas características divinas que ele tem. Então ele está absolutamente tranquilo de que ao enviar o Espírito Santo, ele está enviando o melhor representante que existe no universo. Por isso que está escrito, o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, razão pela qual Jesus chamou ele de
outro Consolador, tá? Então, não fica assim tão claro na língua portuguesa como fica claro na língua original. Na língua original, isso fica explícito, de que Jesus está falando: ei, fiquem tranquilos, vai vir sobre vocês, vai vir para vocês alguém exatamente com as mesmas características que eu. Então, essencialmente, nós cremos num Deus uno, que se revela através de 3 pessoas divinas: a pessoa divina do Pai, a pessoa divina do Filho, a pessoa divina do Espírito Santo. E nesse momento está agindo na terra, principalmente sobre a igreja, a 3ª pessoa da Santíssima Trindade, o Divino Espírito Santo. É Ele que está atuando sobre nós na mesma condição que se fosse o Pai ou se fosse o Filho. Está claro isso? Isso significa o Consolador. Agora, uma coisa importante é que Ele também é o ensinador. O ensinador. Vamos ler 1 Coríntios 2, 13, por favor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 13. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, verso 13. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, verso 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que, você pode ler, por favor? Que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo, no momento, é o melhor professor que existe na terra. O Espírito Santo, no momento, é o maior professor que existe na terra. Ele é o maior, ele é o melhor professor. Então nós temos, irmãos, que entender, atenção, nós temos que entender que a salvação está relacionada à disposição em aprender. É uma contradição alguém dizer que é salvo e não gostar de estudar a Bíblia. É mais ou menos alguém dizer assim: eu não sou racista, desde que os macaquinhos fiquem lá nas árvores. Um crente dizer que é crente e que é salvo, mas não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de culto de ensino, não gosta de escola. Ledo engano, essa pessoa não nasceu de novo. Porque não existe novo nascimento sem Espírito Santo. E o Espírito Santo é professor. Ele ensina. Quem que ele ensina? Quem quer aprender. Quem não quer aprender, ele não ensina. O Espírito Santo é a pessoa mais educada que existe na terra. Ele não faz nada à força. Já dizia o profeta: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, a força, não. Deus não faz nada à força. Ele não quer ninguém servindo Ele à força. Tem que ser por amor,
tem que ser com alegria, tem que ser com voluntariedade. Isso é salvação. Eu disse ontem no culto fúnebre que, para mim, a relação entre salvação e felicidade é plena. O salvo é feliz. Crente infeliz é que nem crente que diz que é salvo e não gosta de estudar a Bíblia. É um infeliz. Eu não acredito na salvação de gente emburrada, mal-humorada, rabugenta, cara fechada, está sempre azeda. Eu não acredito na salvação dessa pessoa. Se está salva, é feliz. Por quê? Porque não tem a sua alegria, mas tem a alegria do Espírito Santo. E a alegria do Senhor é a nossa. Crente que diz que é salvo e tem cara amarrada, está sempre reclamando, sempre resmungando. Esse calor que vai me matar, porque esse frio dos infernos, porque eu estou com a dor não sei o quê, porque essa cidade, porque... Você não é salvo coisa nenhuma. Você é um religioso e ainda dos murrinha. Nem é dos bons ainda. É dos murrinha. O Espírito Santo habita em você. Mesmo que você está de máscara. Ei, deixa eu ver um sorriso aí, vai. Deixa eu ver. Se a alegria do Senhor está no teu coração, pelo amor de Deus, não deixa de avisar o teu rosto. Agora tem um parágrafo aqui, que eu quero ler integralmente, porque ele é perfeito. Subponto 3, o ajudador. Subponto 3, o ajudador. Achou, diga sim. Ok. Agora que você achou, escute a leitura bíblica, tá? Não vai na Bíblia, deixa para mim. Eu já devia estar aqui e ratei, mas já achei. Vamos lá? Olha só. Mas fica com os olhos aí no subponto 3 e com os ouvidos aqui. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, ninguém. Acha aí o ninguém? Quem achou ninguém diz amém. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, não ouviu, não leu ou não aprendeu. O que é lembrança? É acionar a memória para algo que eu já passei por ele. Seja numa leitura, seja numa pregação, então eu vou lembrar de algo que eu já... Isso é lembrar. Então, lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Vamos dizer essa frase? Ela é quase um versículo bíblico. São Bartolomeu 29:14. Pronto, criei aqui. Vamos lá? Vamos ler São Bartolomeu 29:14? Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito
Sim ou não? O que está escrito aí? Sim ou não? Não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Irmãos, é impressionante. Nós estamos no século 21, nós estamos em 2021 e ainda tem pastor, ainda tem pregador, ainda tem obreiro, ainda tem crente que acredita que é só abrir a boca e o resto o Espírito Santo faz. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas abrem a boca, falam um monte de bobagem, só que elas não assinam embaixo. Sabe quem que elas dizem que mandou falar? Isso que é o brabo. Porque se a pessoa falasse besteira e dissesse, irmãos, assim diz eu, tá, tudo bem, é por tua conta e risco. Mas o pior é que a pessoa fala um monte de bobagem e ainda diz, irmãos, foi o Espírito Santo que mandou falar. Aí dá vontade de dar um tundão, né? Mas fiquem tranquilos que é só vontade. Uma hora eu vou falar só sobre isso. Agora não dá tempo. Ok? O Espírito Santo é o melhor professor que existe na Terra. E ele faz. O Espírito Santo não lê a Bíblia por mim. O Espírito Santo não frequenta o culto por mim. O Espírito Santo não dá glória por mim. O Espírito Santo não ora por mim. Não. Eu tenho que estar no processo. Ele é ajudador, ele é consolador, ele é ensinador, ele é lembrador, mas eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que frequentar os cultos, eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. Quando eu faço isso, então o Espírito Santo vem me ajudar, me consolar, me ensinar, me fortalecer, me ungir, me preparar. Por que a obra de Deus está perecendo em muitos lugares? Falta de preparo, falta de ensino. Eu já falei aqui com muita tristeza, está aumentando o número de Assembleias de Deus no Brasil que estão fechando a escola bíblica dominical. O que virou domingo de manhã para muitos crentes? Dia do churrasco, dia da piscina, dia do passeio, dia da praia, dia de dormir até o meio-dia. Como é que nasceu a Assembleia de Deus no Brasil? Domingo de manhã, dia do Senhor. Dia da escola. O culto começava às 8 com oração, 9 a escola, e até às 11 os crentes iam para casa, almoçavam, iam para a rua, faziam culto ao ar livre, e de noite iam para o culto, receber as pessoas que tinham aceitado Jesus na rua. Jesus já fazia a obra e a igreja só crescia. Mas hoje falar de ensino, falar de escola, parece que ofende os crentes. Tem crente que se ofende da gente falar, irmãos, vamos voltar a ter escola de teologia, que é o que eu ia falar sexta-feira na reunião e não deu para fazer a reunião. Esse ano, meta, planejamento, voltar a ter uma escola de teologia na Devacaria. Mas tem gente que parece que a gente está fazendo uma coisa ruim. Tem gente, irmãos, que fica brabo de ter um pastor que incentiva a ler. Tem gente que não gosta de ter um pastor que incentiva a estudar. Orar.
Irmãos, ou eu sou pastor para levar vocês para o céu, ou vou fazer outra coisa. Então o que eu exijo de vocês? E por que exijo de vocês? Porque o Espírito Santo que habita em mim é professor. O Espírito Santo que habita em mim ama a Bíblia. O Espírito Santo que habita em mim é alguém que me instiga a instigar o povo a estudar as Escrituras. Se eu não fizer o que eu faço, eu não vou ser fiel à chamada que o Senhor me deu. E aí sabe quem é que vai se lascar? Não é vocês, sou eu. E eu quero que tudo vocês entrem no céu, depois de mim. Adianta o quê? Eu pregar, ensinar e querer que vocês tudo vão para o céu e eu ficar fora dele. Para mim adiantou o quê? Lascou. Então o primeiro salvo que tem que ter na igreja é o pastor. E porque eu sou salvo, nascido de novo, eu amo a palavra. Eu estudo a palavra. Eu prego a palavra. Eu amo o ensino. Eu amo a escola. Eu amo a teologia. Eu amo o que o Espírito Santo ama. Deixa eu avisar meu rosto que eu sou feliz. Porque a minha fama é que eu sou bravo. Se quando você diz que eu sou bravo é porque eu sou exigente, então você me elogia. Sou bravo, amor? Não, mas gato fica bravo, filha. Eu pensei que tu ia dizer, não, tu fica bravo. Eu não sou bravo, eu fico. Mas tá bom, gato também arranha. Deixa eu me recuperar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Ponto 3. O que o Espírito Santo faz? Ele reprova e convence o mundo. Primeiro, o Espírito Santo convence o mundo do quê? Do que Deus odeia. Palavra da ceia hoje. Você quer morar no céu? Odeie o que Jesus odeia. E Jesus odeia o... E aí, deixa eu dizer, lembrei agora. Ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Quanto mais Espírito Santo, mais Bíblia. Quanto mais Espírito Santo, mais eu amo a palavra de Deus. Quanto mais Espírito Santo, mais eu amo a Jesus. Quanto mais Espírito Santo, mais eu amo a igreja de Jesus. Quanto mais Espírito Santo, mais eu amo a obra de Jesus. Quanto menos Espírito Santo, mais eu amo o mundo. Porque o mundo está mergulhado no... Então, nós precisamos, e graças a Deus que fomos, persuadidos pelo Espírito Santo, de que nós somos pecadores. A salvação só faz significado para alguém que entende que está perdido. Criem a imagem de uma praia, ok? Estamos lá na praia. Ninguém está se afogando. Alguém diz assim, por que aquele homem fica ali com aquelas cordas, com aquela boia, com aquele... como é que é o nome daquele troço? Drone. Por que de vez em quando passa um helicóptero aqui? Não sei para quê. Claro, não está se afogando.
Agora experimenta entrar lá na onda depois da arrebentação e começar a pegar um repuxo, e quanto mais você nada, mais você vai para dentro do mar. Quem é que você lembra? Todo mundo que está lá na praia fazendo nada, ou você se lembra do salva-vida? Você se lembra do salva-vida, da corda, da boia, do drone, do helicóptero? Sim ou não? Se a gente não entende que a gente está perdido, para que Jesus? Não é isso que as pessoas perguntam? Eu não sei para que eu tenho que aceitar Jesus. Parece que só vocês, crentes, é que são salvos. Eles não entendem, porque eles estão... Agora, a hora que o Espírito Santo convence a gente do pecado, a gente entende, eu preciso de um Salvador. E quantos salvadores existem? Então eu preciso de... Quem faz isso no nosso coração? Diga o nome dele. Subponto 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. Justiça que está imputada em Cristo. Por que Jesus ressuscitou, irmãos? Porque ele morreu sem pecado. Se Jesus tivesse cometido um pecado, o Espírito Santo não poderia ressuscitar Jesus. Mas como Jesus não praticou nenhum pecado, a justiça de Deus estava imputada nele. Quando ele foi à sepultura, o Pai disse: Espírito Santo, vá lá e ressuscita o corpo de Jesus. O Espírito Santo veio e, graças a Deus, a notícia do domingo de manhã chegou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por que Jesus está vivo? Porque ele é 100% justo. E esta justiça está, ao contrário, impetradas contra Satanás. Vamos ler? João 8,46, rapidinho. João 8,46. Luquinhas, acha Romanos 1,4 para mim aí, tu vai me ajudar. E já deixa Hebreus 7,25 engatilhado, também vai me ajudar. João 8,46, irmãos, diz a palavra do Senhor: quem dentre vós me convence de pecado? Quem convenceu Jesus de pecado? Diga ninguém. Não, ninguém convenceu ele. Por quê? Porque ele nunca pecou. Romanos 1,4. Eu pensei que ia colocar o Romanos 1,4 aí. Agora eu corri mais rápido que tu, né? Declaro o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Declarado, né? Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. E Hebreus 7,25... portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por que nós somos salvos? Porque o nosso advogado é perfeito. O nosso Salvador é perfeito. O nosso Senhor é perfeito. Para encerrar a aula de hoje, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Juízo que já está sob Satanás. O príncipe deste mundo está julgado, está condenado. Leia os textos em casa, tá? Porque a gente vai terminar a aula com, por favor, Lucas, 1 Coríntios 12, 1-3. A gente vai terminar aqui, tá? Eu só vou ler aqui, irmão, antes de ler o texto bíblico, eu vou ler aqui o que o pastor Ezequias escreveu no último parágrafo. O diabo ainda luta. Procura aí bem lá no final, umas 5, 6 linhas antes de terminar o conteúdo. O diabo ainda luta, encontrou? Diga sim. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. É por isso que nós somos mais que vencedores. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido
por Jesus da sua morte e ressurreição. Muito bem, eu só quero então agora ler, ou está aqui, vamos ficar de pé, por gentileza, depois nós vamos já cantar. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, principalmente o verso 3. Acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes. Quem é que é ignorante acerca dos dons? Quem não estuda a Bíblia, quem não gosta de ensino. Aí faz um verdadeiro, perdão pela palavra, carnaval na igreja e diz que é o Espírito Santo. Mas escreveu Paulo, nós não podemos ser ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, éramos ímpios, perdidos, levados aos ídolos mudos. Eu sei bem disso. Quantas vezes me prostrei diante de imagem de escultura, acendi vela, fiz procissão, tudo sacrifício vão. Por quê? Porque eu era guiado pelos ídolos mudos. Versículo 3. Portanto vos quero fazer sentir, portanto vos quero fazer que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo... Deu para entender? A ação do Espírito Santo na nossa vida é de total dependência. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. É por isso que nós temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. Deixa o Espírito Santo vir sobre a sua vida. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Depois a oração e a nossa escola estará encerrada. Enquanto você ouve a canção, você canta a canção, chama o Espírito Santo. Diz, vem sobre mim, vem, vem, vem. Desce, desce, desce. Aleluia. Ele quer te batizar. Ele quer te encher. Ele quer te renovar. Ele quer te ensinar. Ele quer que você seja o melhor aluno dele. Discípulos. Discípulos. Aleluia. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Tira o lixo. Espírito, tira o lixo de nós, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada,
eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. A vontade que dá é de ficar cantando mais. A vontade que dá é de ficar orando aqui uma meia hora. Mas nós precisamos parar. E eu queria terminar dizendo para ti, Pai, que eu sou muito grato por essa manhã. Tu sabes quanto eu amo a tua lei. Tu sabes quanto eu amo a tua casa. Tu sabes o prazer que eu tenho de estar aqui. Tu sabes a alegria que eu tenho de ser um pastor. E eu quero te pedir essa manhã, Pai, se há algum lixo na nossa mente, se há algum lixo no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, a casa é tua. A casa é tua, Senhor. Tira toda a imundícia, tudo que entristece o Senhor, tudo que não te agrada, tudo que impede o Senhor de operar mais em nós. Tira. A casa é tua. A casa é tua. A gente não quer ser crente estragado. A gente não quer ser crente rabugento. A gente não quer ser crente chuchu. A gente não quer ser crente reimundo. A gente só quer ser crente de verdade. A gente só quer morar no céu. A gente só quer alegrar o teu coração, Deus. A gente só quer fazer a tua vontade. Venha o teu reino, Espírito Santo. Venha teu reino, Espírito Santo. Venha teu reino, Espírito Santo. Vem teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a devacaria. Venha o teu reino sobre a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Venha o teu reino nas Assembleias de Deus no Brasil. Venha o teu reino sobre a igreja espalhada no mundo, Senhor. E que esta última hora seja marcada por crentes cheios do Espírito Santo. É tudo que esse mundo precisa, crentes cheios do Espírito Santo. Nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Usa-me, amém. Usa a devacaria. E tudo que não presta, pode tirar. Tudo que não presta, Espírito do Senhor, pode tirar. Em nome de Jesus. Foi um prazer ter estado com vocês, bem como
todos os irmãos que estão conectados com a gente. É muita gente. Eu quero mandar um beijo no coração de todos. Um grande domingo. Tem ceia finalzinho da tarde e tem o culto missionário, 19 horas. Eu quero vocês aqui para as 19 horas para a gente celebrar o Deus das missões. Sabe por que você é salvo? Porque o Pai é missionário, o Filho é missionário, o Espírito é missionário e um missionário pregou para você. Amém? Vão na paz.